Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Teosim, Teologando com Simplicidade. Nós vimos que dentro dessa história gloriosa da redenção ou da salvação em Cristo Jesus, há várias histórias que são contadas para ensinar como Deus criou essa história de redenção na eternidade. E nós vimos que dentro da história da salvação, nós temos a doutrina da queda, onde nós vemos ali a depravação total do homem, mas nós vemos também a doutrina da graça de Deus, que manifesta o caráter bondoso, glorioso e amoroso de Deus em busca do pecador para que possa salvá-lo, tornando assim a graça eficaz na vida dele. No entanto, nós começamos também a estudar a doutrina da eleição de Israel. Nós vimos que no Antigo Testamento Israel foi escolhido, segundo o texto de Deuteronômio 7, versículos 6 ao 8, para ser sacerdócio real, nação santa, como diz Moisés em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, para manifestar o caráter santo, justo, bondoso e longânimo de Deus às demais nações, para que estas nações, conhecendo Israel, vendo a justiça, as leis, os preceitos, e assim o Deus tão achegado quanto o Deus de Israel, pudesse vir ao encontro da nação, reconhecendo o Yahvé, o Jeová, como Senhor e Salvador de toda a terra e Criador de tudo aquilo que existe. Portanto, se curvariam eles ao Senhor, Deus de toda a terra, e assim eles se ajuntariam à nação israelita. O que aconteceu? O que deu errado aqui foi exatamente que Israel não cumpriu o seu propósito eletivo. Muito pelo contrário, ela se corrompeu com os deuses das nações vizinhas e com os costumes pagãos destas nações. Então Israel ali não cumpriu o seu propósito eletivo. Então Deus levanta os profetas para que, profetizando juízo, julgamento sobre o povo, também possa profetizar a esperança, onde Deus iria restaurar, através do seu próprio servo, todo Israel, e assim restauraria também toda a criação. E aí se sucede a eleição de Cristo Jesus, a qual nós vimos em Isaías, capítulo de número 42, 49, 53, onde nós vimos ali que Deus já escolheu o seu servo, que cumpriria todo o seu desígnio, todo o seu propósito, a fim de que pudesse assim salvar pecadores como eu e você e reunir uma nação de sacerdotes santos para ele. E aqui se sucede algo bem interessante, que é a eleição da igreja. Como é que Deus une gentios e judeus, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 3? A resposta está em Cristo Jesus. Então, estudar a eleição de Israel, a eleição de Cristo e a eleição da igreja é de fundamental importância para se compreender esse propósito de redenção. E hoje nós vamos estudar exatamente a eleição da igreja de Cristo Jesus. Você pode acompanhar comigo a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, lançada em 2017, a seguinte descrição: Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Note bem esse termo, presciência. O Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade, pois essa é a sua vontade. Assim como Deus não elegeu uma nação existente, mas preferiu criar uma nova a partir do patriarca Abraão, o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, criou um novo povo formado por judeus e gentios. Partindo dessa afirmação da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, nós tiramos no mínimo 3 pontos extremamente importantes. Primeiro deles, a eleição é segundo a presciência. Em segundo lugar, nós vemos que a eleição é corporativa. E em terceiro lugar, a eleição é cristocêntrica. Partindo dessa afirmação, vamos analisar o que é a eleição segundo a presciência de Deus. Segundo o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer: eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação pelo Espírito Santo e pela aspersão do sangue de Cristo Jesus. Então nós vemos que a eleição é segundo a presciência de Deus. Mas o que significa presciência? Segundo o autor e pastor Tiago Titilo, o verbo significa conhecer de antemão. Isso o que significa presciência. Aqui ele vai dizer que isso se refere ao conhecimento que Deus tem de eleger ao seu povo, ou de Cristo Jesus, como é descrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ou o conhecimento que uma determinada pessoa da igreja tem em relação à profecia. Ele conhece algo que vai acontecer, porque Deus assim o revelou, e aí ele pega e fala para a igreja aquela profecia.
Outro possível significado, você pode acompanhar no slide, é saber antes de falar. E a gente lê isso aí em Atos, capítulo de número 26, versículo 5. Justo Gonçalves, que diz a presciência é, na teologia clássica, o aspecto da onisciência divina, pelo qual Deus conhece os acontecimentos que ainda não têm lugar e as coisas que ainda não existem. Parece uma confusão sem fim. Presciência, onisciência divina. O que vem ser isso? É a mesma coisa. São termos sinônimos. Nesse caso, presciência e onisciência significa o conhecimento que Deus tem de algo ou de alguém antes que ele possa acontecer. Isso significa presciência. Deus conhece os acontecimentos que ainda não têm tido lugar, ou seja, que ainda não ocorreram, que ainda não existem. Alguma coisa vai acontecer amanhã. Deus já sabe o que vai acontecer. Ele não precisa decretar muitas vezes para fazer isso acontecer. Ele já tem o conhecimento disso. Então, nós vemos aqui que este sentido está incluso, diz aí o texto de Tiago Titilo, naquilo que a teologia arminiana compreende em relação entre a presciência divina e a eleição dos crentes. Deus, desde toda a eternidade passada, à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu aqueles que no curso da história aceitariam livremente a sua graça em Cristo Jesus. E aqui nós vimos algumas coisas. Deus já conhece, já sabe quem vai se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus, conhecendo que quem seria a pessoa que iria se arrepender, iria crer em Cristo Jesus, ele elege segundo esse conhecimento que ele tem. É por isso que o texto diz que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, Deus, conhecendo que essa pessoa vai se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus, ele elege essa pessoa em Cristo Jesus. E nós vamos ver qual é o propósito, qual é a finalidade dessa eleição no próprio Cristo daqui a pouco. Então ele vai dizer que Deus já conhece isso, Deus já sabe quem vai receber a graça salvífica ou não, ou rejeitá-la, como nós vimos nas aulas passadas. E em segundo lugar, nós vimos, dentro daquela citação que eu iniciei no início dessa aula, da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que a eleição também é corporativa. O Senhor fez um novo povo. Paulo fala que fomos eleitos nele. Você pode ver isso em Efésios capítulo de número 1, versículo 4, como está aí no slide. Observe que Paulo fala no plural e não no singular. Nós fomos eleitos nele. E Paulo chama nós, em toda essa sua epístola aos Efésios, como corpo, descrito no capítulo 1, versículo 23, um povo, descrito em Efésios capítulo 2, versículo 14, uma família, Efésios 2, versículo 19, um edifício, Efésios 2, 20 ao 22. Nós vemos também João chamando a igreja de eleita em sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 13. E Pedro chamando em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Quem somos nós? Nós somos uma família, um edifício, nós somos um povo, nós somos um corpo, nós somos a igreja, nós somos o povo eleito de Deus. Então, Paulo está falando no plural, ele não está falando no singular. Por que que isso é importante? Porque algumas pessoas argumentam que Deus elege algumas pessoas para os céus e outras pessoas para o inferno. E de forma individual. Só que o texto sagrado não está dizendo isso. Muito pelo contrário. O texto sagrado está dizendo que Deus nos elege. É de forma plural. Ele não está falando de indivíduos isoladamente. Ele está falando de um povo, de um corpo, de uma nação, a qual o apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 ao 10. Então é esta nação que Deus elege, é este povo, esta família que Deus elege. Então aí nós vemos que a eleição, como ela está no plural, ela é corporativa. E ela vai se dar, em terceiro lugar, em Cristo Jesus. Observe isso. A eleição é cristocêntrica. Isto é, se dá na pessoa de Cristo Jesus. Paulo declara isso diversas vezes. E no texto sobre a eleição, que é Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 14, nós vamos ver essa expressão. Nele, nos elegeu nele. É bom frisar a centralidade de Cristo nesse parágrafo, com as expressões em Cristo, que ocorre no versículo 3, versículo 10 e versículo 12, e nele, versículo 4 e versículo 11. Observa que tudo isso se dá em quem? Em Cristo Jesus.
Por isso que na aula passada nós vimos a eleição de Cristo Jesus. Porque vendo a eleição de Cristo Jesus, nós conseguiríamos entender o que Paulo está falando em Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Ele está falando em Cristo, eleito nele, eleito no amado. Ele está falando da pessoa de Cristo. Todo o povo, toda a família, todo edifício está eleito em Cristo Jesus. É por isso que a eleição é cristocêntrica, porque se dá nele. Recapitulando, a eleição é segundo a presciência divina. Deus conhece quem vai se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus. E como ele já conhece quem vai aceitar Cristo Jesus ou reconhecê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, essas pessoas estão eleitas. E em segundo lugar, essas pessoas são eleitas como? De forma corporativa, não é de forma individual. É um povo, é uma nação. E em terceiro lugar, essa eleição se dá na pessoa de Cristo Jesus. Tudo isso está entrelaçado. Isso não pode ser dividido. Tudo isso ocorre na pessoa de Cristo Jesus. É nele que nós somos salvos e é nele que nós somos formados um povo santo e separado para Deus. Como diz Donald Stamps na Bíblia de Estudo Pentecostal, como você pode acompanhar no slide, ele diz: o propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. O povo eleito de Deus está sendo conduzido pelo Espírito em direção à santificação e à santidade. O propósito para a igreja como corpo não falhará. Cristo apresentará a si mesmo igreja gloriosa, santa e irrepreensível, como diz Efésios capítulo 5, versículo 27. Então você vê que o propósito da eleição está no fato de nós sermos santos e irrepreensíveis para o Senhor, ou diante do Senhor. Deus nos escolhe para sermos santos. Observe, meus amados irmãos, que a graça que salva é a mesma graça que santifica. Não há distinção nisso. Uma pessoa que diz que é eleita de Deus, que foi eleito segundo a presciência do Pai, que está como povo de Deus, que está em Cristo Jesus, mas vive uma vida não de santidade, mas uma vida imoral, uma vida impura, uma vida suja, ela não é eleita de Deus. Isso confirma de que, de fato, ela não nasceu de novo. Porque uma pessoa que nasceu de novo irá viver uma vida santa, uma vida que manifesta o caráter de Deus. Leonard Ravenhill já dizia certa vez que a santidade por nós pregada é muitas vezes anulada pela impiedade do nosso viver. Dizemos que somos santos, que somos um povo santo, mas na prática nós não vemos essa manifestação da santidade. E uma vez que nós não vemos essa manifestação da santidade, consequentemente nós estamos demonstrando que nós não somos um povo eleito, que nós não somos um povo salvo em Cristo Jesus. Então, o eleito de Deus, o escolhido de Deus, o povo santo de Deus irá viver de forma santa, manifestando esse caráter do próprio Senhor. Paulo e Pedro demonstram o propósito pelo qual Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 14. Como também nos elegeu nele. Então a eleição é cristocêntrica. Quando é que ela ocorre? Ela ocorre antes da fundação do mundo. Para que, olha só essa expressão vermelha, o para que designa finalidade ou propósito. Para que Deus nos elegeu? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pedro também fala isso em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 2. Eleitos em santificação, pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, somos um povo eleito, consequentemente devemos manifestar essa eleição, vida santa em Cristo Jesus. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. É o Espírito que opera esta santificação em nós, por intermédio da palavra de Deus, confirmando a nossa eleição. Portanto, como eleitos de Deus, olha só o que Paulo está dizendo em Colossenses 3,12. Santo e amado, revistam-se profundamente de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esta é a manifestação do povo eleito de Deus, uma vida santa. E aqui nós vemos também uma doutrina de fundamental importância, a qual eu irei discorrer um pouco mais dela lá no canal no Telegram, onde eu vou explicar com mais propriedade, onde eu vou alargar um pouco mais os limites da interpretação da doutrina da predestinação. Então, este povo eleito, ele é escolhido para ter uma vida santa. E agora ele não somente é escolhido para ter uma vida santa,
Ele é predestinado para ser conforme a imagem de Cristo Jesus. Deus nos escolheu para nos transformar e nos predestinou justamente isso, para nós sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Olha aqui o que o Tiago Titilo irá dizer no livro Eleição Condicional. A predestinação é o propósito gracioso de Deus de salvar da ruína completa toda a humanidade. Não é um ato arbitrário de Deus para garantir a salvação a um número especial de pessoas e a ninguém mais. Qual é a finalidade? Inclui provisionalmente todos os homens e está condicionada somente pela fé em Cristo Jesus. Então nós vimos aqui que a predestinação ela está condicionada pela fé em Cristo Jesus. Ele não está dizendo que Deus elegeu alguns para a salvação e outros predestinou para a perdição eterna. Não é isso que o texto está dizendo. A eleição difere da predestinação nisso, porque a eleição implica em uma escolha, enquanto a predestinação não implica na escolha. O plano gracioso pelo qual se leva a cabo esta eleição chama-se predestinação. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Observa só. A expressão beneplácito significa pensamentos prazerosos, deleites, pensamentos ao qual o próprio Deus se deleita. Então Deus escolhe esse povo para viver uma vida santa e predestina esse povo para Ele mesmo. Então Deus predestinou isso, fez isso conforme os seus pensamentos prazerosos. Isso significa beneplácito. Viu como Deus tem pensamentos prazerosos a respeito da humanidade? Hebreus capítulo 2, versículo 8 diz isso, que Deus pensava em nós. Né? Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem para que dele visites? Né? Então Deus se lembra da humanidade com compaixão, com misericórdia. Então Ele nos predestina para Ele. A grande maioria das vezes que você vê esse termo predestinação nas Sagradas Escrituras, ele se refere aos eleitos de Deus, aos salvos, nunca aos perdidos. Então Deus não está destinando alguns para a salvação eterna e outros para a perdição eterna. Não é isso. Deus está destinando este povo que se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo Jesus para viver uma vida santa, para ser transformados à imagem de Cristo Jesus para Ele mesmo. Deus está destinando um povo para si mesmo. Note bem isso. Então Paulo demonstra isso nos seus escritos. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, onde nós vemos aqui a eleição e nós vemos a predestinação também, pois elas são dois lados de uma mesma moeda, ele diz, e nos predestinou para quê? Olha a finalidade aí, para filhos de adoção, por Jesus Cristo. Para quê? Para si mesmo, segundo os beneplácitos da sua vontade. Aí ele vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 28, da seguinte forma, ao que dantes conheceu, conhecimento é a mesma expressão para falar sobre presciência, ou seja, aquilo que nós já falamos no slide passado. Ele está dizendo, Deus teve um conhecimento de antemão de quem se arrependeria e creria em Cristo Jesus. A este ele vai dizer no versículo 29, predestinou para ser o quê? Conformes à imagem do seu Filho. Para que Deus está predestinando este povo eleito, ao qual ele conheceu na eternidade? Para ser conforme a imagem do seu Filho. Deus está transformando o seu povo à imagem de Cristo Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí o versículo 30 diz, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Observe aí no slide esses quatro verbos, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Predestinou, determinou o propósito para o qual eles foram eleitos. Ele chamou através da pregação do evangelho ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. E essas pessoas que creram foram justificadas por Deus em Cristo Jesus. E a justificação implica dizer que Deus colocou os méritos de Cristo em nós, quando nós depositamos a fé nele. E aos que justificou, ele já fala, glorificou. Este é o estado futuro de nossa redenção, é a consumação. Nós seremos plenamente glorificados com Cristo Jesus. Então, a declaração vai dizer da seguinte forma, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas sim almeja que todos, arrependendo-se,
convertam-se de seus maus caminhos. A predestinação genuinamente bíblica diz a respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus, ou seja, o conhecimento de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamado do Evangelho, recebem Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então nós vemos aqui o que é a eleição, é a escolha de Deus. Quando ela ocorre? Ocorre na eternidade e ela ocorre segundo o conhecimento de Deus. Para que finalidade esse povo é escolhido? Eles são predestinados e escolhidos para viverem uma vida santa. São predestinados para ser um povo de propriedade exclusiva de Deus. São predestinados para serem adotados na família de Deus, tendo Deus como nosso Pai e nós como filhos que possuímos o Espírito de Deus em nossas vidas que clama Abba, Pai. Então nós somos esse povo do próprio Deus e nós seremos glorificados quando o Filho de Deus vier nas nuvens. Nós seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Portanto, isto tudo é fruto do conhecimento de Deus. Isso tudo é fruto da sabedoria, do amor, do beneplácito, ou seja, dos pensamentos prazerosos de Deus em Cristo Jesus para a humanidade caída, mas também redimida em Cristo Jesus. Concluindo, nós vimos que a eleição de Israel trouxe ao mundo um servo escolhido de Deus para trazer a redenção a toda a humanidade perdida. Deus, então, envia o seu Filho, e no seu Filho nós vemos ali a redenção. E ali em Cristo Jesus ele une judeus e gentios para ser o povo de propriedade exclusiva dele, para viver uma vida santa. Este é o principal propósito da eleição e da predestinação em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e que Deus em Cristo vos faça entender cada vez mais a gloriosa salvação que é nos dada mediante o sacrifício do próprio Filho de Deus, para que vivamos uma vida santa, uma vida justa, uma vida irrepreensível, para que os homens, vendo a santidade de Deus em nós, possam glorificar a Deus que está nos céus, e assim arrependendo-se dos seus pecados e crendo em Cristo Jesus, para ser um povo também de propriedade exclusiva de Deus. Até a próxima aula. Teosim, teologando com simplicidade. Como havíamos avisado, estaremos indicando para vocês 2 livros que falam sobre a doutrina da eleição. O primeiro livro que estaremos indicando é do pastor e professor Tiago Titilo. Ele fala sobre todos os pontos que abordamos nas 3 aulas da eleição. E o segundo livro é um clássico da doutrina da eleição, Eleitos no Filho, do Dr. Shank. Ele fala sobre a centralidade de Cristo na eleição e como nós somos eleitos em Cristo Jesus. Se possível, adquira esses 2 livros para que você possa se aprofundar mais nos assuntos e veja a beleza da redenção. Obrigado, Teosim, teologando com simplicidade.